Hoje no Brasil a gente tem valores relativos, não tem uma verdade absoluta, então cada um faz o que quiser, interpreta o que quiser. Infelizmente, não gostaria de estar dizendo isso, mas o Brasil, uma sociedade em si que faliu, cara. Salve galera, Gerson aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer para vocês aqui alguns insights, se vale a pena ou não você sair do Brasil, se você tem no seu coração aí que você está pensando em sair, e se isso vale a pena ou não, ou se é apenas uma ilusão, conversa fiada ou balela que você vê na internet aí. E eu vou tentar ser o mais breve possível, tentar ser o mais realista e dar alguns pontos para vocês aí refletirem. E eu não tô aqui para te fazer decidir sair do Brasil, até porque eu sei que o Brasil é um país enorme, são diversas realidades, como tem pessoas no norte do país que às vezes falam até um português que a gente não entende, assim como eu, por exemplo, que sou do extremo sul do país, Rio Grande do Sul, falamos um português que muitas vezes a pessoa do centro-oeste ou do norte do país não entende. Então, são muitas realidades muito diferentes e isso talvez possa te dar um sim, porque você deve mudar, ou talvez um não, algo para você refletir mais, tá? Então, quando eu saí do Brasil, eu achei que o que eu sentiria mais diferença é o poder de compra. Sim, foi uma das coisas que mais mudou, a gente poder ter o dinheiro valorizado, a gente poder comprar o que a gente quiser, mas de longe foi a sensação de segurança, independente de onde é que eu esteja. Tá? Uma das coisas mais bizarras que eu cheguei aqui na Austrália foi, nas primeiras semanas, você fica sempre se olhando para um lado e para o outro, você sempre fica checando os bolsos, não deixa a mochila aberta, fica sempre, espiado de um lado para o outro. E eu me lembro das primeiras semanas que eu estava fazendo minhas coisas básicas aqui, arrumando coisa no banco, cartão de telefone, cartão de banco, e também fazendo login em alguns sites, alguma coisa, e eu estava criando minha conta da Amazon aqui, para mim receber minhas encomendas em casa e tal. Eu me lembro das minhas primeiras entregas, e isso acontece até hoje, que mesmo quando você não está em casa, isso ainda para mim é muito bizarro, que os caras, eles deixam as entregas literalmente na rua. Eu moro num apartamento, que ele é mais ou menos de 4 andares, e não tem muito movimento na rua, não passa muita gente, então sempre quando não tem ninguém em casa, os caras interfonam, eles deixam literalmente as entregas na rua, ninguém pega, ninguém mexe, e isso eu vejo acontecer principalmente em bairros aqui da Austrália. Óbvio que no centro você não vai ver isso, nunca, mas uma das principais mudanças aí de segurança que eu vi foram as coisas tão simples que no Brasil jamais, às vezes no Brasil o cara vai lá, chama na portaria, às vezes ele quer ver até a tua identidade para ver se é tu mesmo, se não tá passando a perna nele ou se não tá te dando um caô. Aqui, nas primeiras semanas, acontece até hoje, os caras deixam literalmente as entregas na rua. Também sobre a questão de segurança no Brasil, a gente perde o costume do básico, que como é, por exemplo, eu sou de Porto Alegre, uma cidade com alta taxa de homicídio. Já fazia muito tempo em Porto Alegre, muitos anos, que eu não sabia o que era andar com o vidro aberto no carro. Um ato tão simples, que parece banal, que talvez você que esteja me olhando do interior do Brasil, talvez não entenda, mas eu, por exemplo, como em Porto Alegre, eu já não conseguia mais andar com os vidros abertos do carro sem ter medo de ter o celular roubado ali pendurado no suporte, ou simplesmente de, sei lá, ser assaltado. E também o último ponto de segurança que eu acho que vale a pena tocar é que taxas de homicídio no Brasil, e eu andei dando uma pesquisada, infelizmente a gente acostumou com a barbaridade que o Brasil vive hoje, a barbaridade que o Brasil vive há muito tempo, já que é as taxas de homicídio que são uma das maiores do mundo e com certeza disparado dos países, é a taxa mais alta de países desenvolvidos. O que eu digo que os desenvolvidos são países que produzem muita riqueza, tá? O Brasil, se não me engano, está no top 10, tá no G7, o Brasil entra e sai do G7 como as maiores economias do mundo aí, frequentemente, e a gente é o disparado, nem se a gente somar Estados Unidos, Japão, Alemanha, eles têm o número de homicídios aí que a gente tem no Brasil, que é uma taxa por 100 mil habitantes bizarra de 21 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, isso é uma média que o Brasil tem hoje, 21 a cada 100 mil habitantes, só que essa média, ela na verdade ela é muito mais alta porque a maioria das pessoas moram em grandes cidades, só que tem muitas cidadezinhas no Brasil que tem, por exemplo, 3, 4, 5 mil habitantes e acaba não tendo homicídio, mas é isso que puxa a média para baixo, mas em realidade essa média é muito mais alta. Eu, como por exemplo, sou de Porto Alegre é uma cidade extremamente perigosa, principalmente em roubo de carro, mas a taxa de homicídio de Porto Alegre ali gira em torno de 25 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então, por exemplo, se você pega Salvador, na Bahia, uma das cidades mais violentas do país, a taxa de homicídios é aí em torno de 40
para cada 100 mil habitantes. Cara, nem para vocês terem ideia, nem países em guerra, como por exemplo a Rússia, a Ucrânia, tem taxas como essa. Então a gente acostumou a ser literalmente a viver em zonas de guerra. E a rotina do dia a dia e viver num ambiente tão perigoso fez a gente se acostumar e não se questionar por que eu tenho que viver aqui num lugar tão violento. Caso você tenha chegado de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou o Gerson, eu moro aqui na Austrália já faz mais ou menos 3 anos. E a taxa de homicídio aqui na Austrália, ela é menos de 1 homicídio a cada 100 mil habitantes, tá? Eu moro na cidade de Brisbane, onde a taxa de homicídio é mais ou menos 1,2 homicídios a cada 100 mil habitantes, mas a taxa nacional ela é 0,87 a cada 100 mil habitantes. Então é um número muito... Cara, é um número bizarro, grotesco, diferente do Brasil. Isso é uma das principais coisas que eu notei. A diferença não só em homicídio, óbvio que eu não via pessoas mortas na rua tirada, mas o homicídio é o crime mais banal que tem, é o crime mais perigoso. Então, se você tem uma taxa de homicídio alta, então quer dizer que você tem muito mais crimes de outros gêneros, como latrocínio, roubos, furtos de celular, roubo de carro e etc. Bom, galera, passando aqui então para o número 2. Número 2, que é a questão de saúde. Aqui, galera, aqui a gente tem um problema bem grande, principalmente na Austrália. Já te dizendo rapidão, o Brasil é da de lavagem na Austrália, da de lavada na Austrália em questão de saúde, agilidade, profissionalismo. Os profissionais são muito melhores no Brasil, eles são muito mais preparados, têm muito mais noção do que dizem e eles têm muito mais propriedades, tanto dadas pelas condições que os médicos brasileiros vivem, mas eu vejo que aqui é um sistema muito, muito burocrático, é um lugar que te tem, às vezes, para fazer uma consulta simples com algum clínico geral, eles te passam para um lugar, que te passa para o outro, que precisa pegar autorização com outro e etc. E isso, cara, pode ser um pé no saco se tu não tem paciência, se tu vem do Brasil e tu tá acostumado com a facilidade que é o serviço público brasileiro. Não digo que o serviço público é bom, mas eu creio que boa parte da população, caso você esteja assistindo o vídeo aí, provavelmente você tem um plano de saúde, né? Então, o atendimento que você tem, por exemplo, hoje num plano de saúde no Brasil, ele vai ser infinitamente vezes melhor e menos burocrático do que você tem um plano de saúde aqui na Austrália. Eu nunca tive nenhum problema porque eu nunca usei o serviço de saúde aqui, mas eu conheço bastante pessoas que já tiveram problema, então se você tem filho, tem criança, é algo que você deve considerar, sim, caso você mude aqui para a Austrália. E já dando mais ou menos valores para vocês, um plano de saúde muito bom aqui, ele vai custar em torno de 120, 110 dólares por mês, que é um preço muito bom, é barato, já cobre internações, alguns tipos de cirurgia, então você não vai ter aquele problema, aquele famoso de você deixar um rim, deixar um carro, deixar a casa, caso você tenha que fazer uma cirurgia. Isso quem te diz hoje em dia que você precisa se desfazer de um bem, alguma coisa, para você usar algum serviço de saúde no exterior, tá querendo te desinfluenciar você a sair do Brasil, tá? Porque hoje todos os países, eu já morei nos Estados Unidos também, posso dizer que você tem acesso a planos de saúde muito bons, muito baratos, e você só depende do serviço público ou fica largado, podemos dizer, caso você não tenha condições mesmo nenhuma de pagar por um plano de saúde. Aqui gira em torno de 120 dólares por mês por pessoa, e sendo que o salário mínimo custa em torno de 4.200 dólares por mês. Então, é algo tranquilo de se pagar. Próximo ponto, galera, é mobilidade profissional e salários. Isso aqui é uma das coisas que mais se diferencia, que eu posso dizer, do Brasil para a Austrália e qualquer outro país aí que eu já tive, principalmente que fala a língua inglesa. Alguns países da Europa, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, esses países são muito diferentes do Brasil em questão de mobilidade profissional e questão de salário. O que eu quero dizer com mobilidade profissional é a burocracia entre você entrar um trabalho, você sair e poder achar um outro novo, e uma burocracia que tem para você como um empregador poder contratar uma pessoa. Isso gera uma competitividade no mercado de trabalho e, consequentemente, as pessoas são obrigadas a pagar melhor. Então tem sempre aquele sai, vem, vai e vem. Então você trabalha num lugar, às vezes você vai ser sempre vendo colegas novos sendo renovados, pessoas que saem, pessoas que entram, e não tem aquela burocracia de você colocar o empregador na justiça, esperar a indenização, ou você ficar negociando seus direitos trabalhistas para você sair, ficar preso ali no trabalho. Então, no momento que você, por exemplo, aqui a maior parte dos contratos eles são casual, então você tem um contrato ali com o trabalhador que ele te paga tanto as horas que você trabalha, a média salarial que na Austrália é em torno de 26, 27 dólares a hora de trabalho, mas na prática o que eu vejo é a galera ganhando aí de 29, 30 dólares, 35 para cima. Então, se por exemplo você está trabalhando num lugar há uma semana, um mês, 3 meses, um ano, e você simplesmente decide não ir mais no trabalho porque você acordou isso no seu contrato casual, que é a maioria dos contratos de trabalho que a gente tem aqui, principalmente para estudantes. Eu conheço até muitos australianos que eles trabalham nesse tipo de contrato porque os benefícios que você tem
simplesmente por ter a liberdade, eles são muitos comparados que você trabalhar, por exemplo, num CLT, que seria o que da Austrália, que já é muito diferente do Brasil, simplesmente por ter uma flexibilidade enorme de horário, datas, e você faz literalmente quantas horas você quiser, você faz as suas férias. É óbvio que nos dias que você for, você não recebe, mas você tem aquela liberdade de você, por exemplo, um dia se estressar com alguém, você literalmente diz, não vou hoje, você não vai, não vou mais, e tchau, ninguém fica devendo nada, você não fica devendo nada e ninguém se estressa. Então isso é muito simples. Isso é uma das melhores coisas também para quem empreende, quem tá pensando em vir para a Austrália empreender, fazer seu próprio negócio. Eu, por exemplo, tenho meu negócio de fotografia e vídeo aqui. Muitas vezes eu posso contratar uma pessoa por 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e depois, quando eu não preciso mais, como já tá acordado, eu simplesmente digo para pessoas não precisam mais, depois de 2 semanas de novo eu preciso de novo. Então isso te dá muita flexibilidade de você trabalhar com pessoas por temporadas, quando você está mais ocupado. Às vezes eu preciso de ajuda com as edições, ou preciso de outro cameraman, então às vezes eu contrato uma pessoa por alguns dias, por 1 mês, 2 meses, e depois eu simplesmente dispenso a pessoa, porque a gente tem esse tipo de acordo e lei trabalhista que nos permite fazer isso, que é flexível para mim e flexível para a pessoa que está trabalhando comigo e que foi contratada. E nosso último ponto, galera, é custo de vida, já que o nosso vídeo aí tá batendo 13 minutos, não quero tomar muito tempo de vocês aí, e me digam nos comentários o que vocês estão achando, se algo que eu tô falando faz sentido para vocês, que eu não gostaria que eu ficasse só falando aqui e às vezes eu me sinto que não consigo sentir um feedback de vocês, gostaria de saber o que você está pensando aí, me deixa nos comentários. E por último ponto é custo de vida e moradia. Independente do país que você escolha para viver hoje, principalmente pós-pandemia de 2020 ali, a gente teve um aumento muito grande da base monetária, a gente teve uma inflação enorme em todos os países e a gente consegue sentir isso hoje, principalmente depois de 2022 até aqui 2025, 2026, que é o aumento generalizado, cara, de literalmente tudo que a gente vê por aí, tá? É casas, aluguel, serviços, carro, comida, é literalmente tudo, e a Austrália também, de estar incluso nessa lista aí, já que a gente passou por uma pandemia mundial, a gente está colhendo os frutos disso hoje. Mas uma coisa que muita gente fala por aí é que, principalmente que tem muita gente hoje no Brasil que ela voltou, que ela já morou na Austrália, e ela passa muito a má fama da Austrália porque os aluguéis são absurdamente caros. E, cara, eu tenho que dar um porém nisso, que eu acho que é verdade, mas tem um porém. Quando a gente pega a lista das 10 cidades com o maior aluguel do mundo, a gente tem 2 cidades australianas nessa lista, que é Sydney e que é Melbourne. Então, se você está saindo do Brasil, você mora, por exemplo, numa cidade do interior, mora em Porto Alegre como eu, você vai para Sydney ou Melbourne, que são as 2 maiores cidades, e que elas estão nesse top 10 aí de aluguéis mais caros do mundo, cara, você vai simplesmente tomar um choque, não adianta. Então, vai fugir da sua realidade com o que você vai ganhar aqui na Austrália. Então, hoje, para quem tá indo para Sydney, para quem tá indo para Melbourne, você tá assistindo esse vídeo aí, cara, não vai para essa cidade. A Austrália é um país gigantesco, é quase do tamanho do Brasil e tem muito mais opções do que apenas 2 cidades aí que são literalmente você vive para pagar aluguel. Você às vezes pega um quartinho num lugar aí, você tá pagando 350, 400 dólares por semana, tá? As contas aqui são por semana. Então você bota aí 1.500, 2.000 dólares por mês só para você pagar aluguel em algum quarto aí, só porque você quer morar em Sydney ou que você quer morar em Melbourne, simplesmente porque você não fez uma pesquisa. Aí depois você fica sem dinheiro, volta pro Brasil e fala que a Austrália não tem como dar certo porque os aluguéis são muito caros. Aí também não tem como, porque essas 2 cidades que eu citei para vocês, elas estão no top 10 das cidades mais caras do mundo, então fica bem difícil. Aluguel que eu vejo aqui na prática na minha cidade onde eu moro, é Brisbane, é em torno aí de 200 a 300 dólares por semana de aluguel. 200 a 300 é uma boa taxa aí, já com internet, luz, água e gás incluso. Então você paga 200 a 300 por semana por pessoa e já está tudo coberto aí com as utilidades todas inclusas. E como qualquer país de primeiro mundo, o custo de vida inevitavelmente ele vai ser alto, tá? O que eu quero dizer com ser alto é que você vai estar praticamente às vezes ali operando quase no vermelho, mas mesmo assim ainda sobra. Não vou te dizer que vai sobrar 5, 10 mil dólares por mês, a não ser que você faça mais vendendo seu produto ou vendendo seu serviço, mas como a maioria das pessoas vem pra cá sem inglês, elas vêm pra trabalhar com o que tem. Eu fui assim quando eu cheguei, eu mesmo sabendo falar inglês, falando algumas outras línguas, eu vim pra cá, não tinha emprego na área que eu tava tentando conseguir, então eu tive que dar um jeito e começar a empreender, mas eu lavei muito prato, trabalhei em obra, e o que eu vejo é que mesmo você trabalhando nesse tipo de serviço, você ainda consegue juntar dinheiro, porque de experiência própria eu trabalhei em obra, eu lavei prato, eu trabalhei de garçom, trabalhei em restaurante e mesmo assim sobrava dinheiro
pagando aluguel, pagando seguro de carro, pagando uma viagem aqui, outra viagem ali, e mesmo assim ainda sobrava. Coisa que hoje você, no Brasil, você não tem direito a mais nada a não ser a pagar conta e pagar pela sua comida. Você está literalmente trabalhando hoje para pagar as tuas contas do mês passado, e isso vai apenas virando uma bola de neve, não tem uma progressão de carreira nenhuma, você não tem uma progressão no seu dinheiro você literalmente não vê aonde vai. Na média que eu vejo a galera ganhando aí em torno de 4 a 5 mil, e isso aí você às vezes consegue juntar aí em torno de 500, 600 dólares por mês, ou até mais se você é econômico, se você não viaja, você tem um padrão de vida simples, você juntar aí até em torno de 800 a 1.200 dólares por mês. Nada fora da realidade, nada impossível de fazer, sem nenhum milagre, que já é bastante dinheiro. Se a gente calcula aí 1.200 dólares hoje vezes R$4 dá bastante dinheiro. É dinheiro para você renovar seu visto, é o dinheiro para você fazer uma viagem, comprar alguma coisa que você queira aqui, algum eletrônico que você goste e até mandar dinheiro de volta pro Brasil, caso seja essa sua meta. E pra gente finalizar, se você hoje pensa sair do Brasil, se você tem no seu coração que você quer sair do Brasil, cara, mete o pé, não olha para trás. Meu conselho para você que é jovem hoje, se você tem 30, 32 anos ou menos, cara, mete o pé, saia do Brasil enquanto ainda der tempo, salve sua família, compre Bitcoin. Hoje no Brasil a gente tem valores relativos, não tem uma verdade absoluta, então cada um faz o que quiser, interpreta o que quiser. Infelizmente, eu não gostaria de estar dizendo isso, mas o Brasil, uma sociedade em si que faliu, cara. Valores distorcidos, não gostaria de estar dizendo isso, sou brasileiro, não tenho síndrome de vira-lata, amo meu país, amo minha cultura, amo minha comida, sou abençoado por poder falar português. Mas, infelizmente, hoje no Brasil, o crime compensa, apostar no tigrinho compensa, querer passar a perna no próximo compensa. Então, não é esse lugar que eu cresci, não é esse lugar que eu vou querer criar os meus filhos e construir uma família. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Like e a gente se vê na próxima. Um abração, Deus abençoe vocês.